gente vai estar lá mesmo, vamos receber os alimentos com muito carinho, porque a gente sabe que nesse momento tem gente que precisa muito mais e espero que a população possa ir lá, possa ajudar nesse momento, né, que vai ser muito importante as pessoas que estão desabrigadas e que precisam desse alimento, e espero que todos possam ir lá e a gente vai estar lá para receber. Todo mundo que comparecer lá no final de semana, no sábado, vai ser bem recebido e além de encontrar nós jogadores, que possamos, de repente, ser ídolo para eles, antes disso tudo, a gente é um ser humano que a gente pensa em ajudar e colaborar. Então, a gente pede aí, independente do torcedor, eu acho que, nesse caso, vem o ser humano, que possa ir chegar lá, colaborar, porque muita gente está passando bastante dificuldade e a gente sabe que vem se passando aí. A gente vem assistindo na TV e a gente vê que é bastante complicado. Então, o pouco conseguir ajudar já é alguma coisa. Então, a gente espera que todos possam lá prestigiar esse evento que o presidente organizou e que possam ajudar, que com certeza vai ser uma alimentação bem-vinda, que a gente vai poder ajudar muitas famílias. Tá isso, jogadores do Atlético, comissão técnica, diretoria, estarão lá a partir de 9 horas ali na sede de Lourdes. Os jogadores vão ficar de 9 ao meio-dia, porque à tarde tem o jogo treino contra o Guarani de Divinópolis, né, na cidade do Galo. Agora é uma iniciativa belíssima do Atlético, tomara que todo mundo compareça e possa realmente arrecadar tudo isso. Dorival Júnior está muito empenhado nessa situação, os jogadores muito empenhados. Então está na hora do torcedor também fazer sua parte e ir lá. E pode doar tudo, né, Flávio? Só para a gente ser justo também, o Cruzeiro também vai fazer a campanha dele. Vai fazer no jogo do Belândia. O Cruzeiro também vai fazer a campanha dele. O América também vai fazer no jogo treino. Então o Cruzeiro vai fazer lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Aí quando for a do Cruzeiro com a gente fala aqui também. É domingo agora? Então. É domingo agora. Então o Cruzeiro lá tem que pagar o ingresso. Isso. E aí a doação é para quem quiser realmente no estádio chegar lá e levar. E a do Cruzeiro é só para o sul de Minas. A do Atlético vai para os dois. Já vai englobar o pessoal do Rio de Janeiro também. É sensacional a iniciativa. A gente falou que o futebol tem essa capacidade de mobilização popular, então que seja uma mobilização para o bem. A gente está cansado já de ver aí a violência, infelizmente, entrando nesse meio, então tem que ser a solidariedade. E a torcida do Atlético está prometendo aí nos meios virtuais fazer uma campanha lá de uma lavagem cerebral no Obina, para que ele fique no clube essa temporada. A torcida já está prometendo isso. Se o Obina for aparecer lá, ele tem que já ir com os ouvidos preparados, porque vai ouvir bastante cornetada da torcida do Galo. Então, se você quiser falar com a Obina, vai lá amanhã de manhã. É muito legal essa questão da responsabilidade social, né, Edmara, dos clubes, dos próprios jogadores. No final do ano passado, o Atlético doou cestas básicas, né, o capitão Hever, na época, entregou para a Defesa Civil de Minas Gerais. Então, é muito bacana esse outro lado também dos jogadores, o pessoal conhecer, saber que tem esse lado de humano mesmo, assim, de doação, né, para o próximo. Lembrando que o pessoal do vôlei também fez, né? O pessoal do Cruzeiro, do Vivo Minas, do Montes Claros também fizeram, ou seja, o esporte todo empenhado, o Cruzeiro vai fazer no jogo treino contra o Belândia, o América também vai fazer no jogo treino lá em Varginha, então todo mundo do esporte mobilizado nesse sentido. Agora o José Maria Mello, então, o estádio lá de Montes Claros foi liberado para receber o jogo do Atlético. E aí? Boa sorte. Pelas imagens que a gente viu, é difícil de acreditar. Mas, de qualquer forma, a Federação Mineira de Futebol ela aceitou um parecer positivo da Polícia Militar e daqui de Belo Horizonte, a Federação Mineira de Futebol fez uma reunião com o Ministério Público, então ela lavou as mãos. Ou seja, deram o laudo. Ela lavou as mãos, baseado no laudo da PM, na reunião com o Ministério Público, tirou a responsabilidade dela, está muito certa, e liberou o estádio e assim atende todos os compromissos que foram assumidos. Será que eles vão tirar o entulho? Dá tempo? Eu só não entendo como é que, ano após ano, as situações se repetem. A novela é sempre a mesma. Por que não começa antes a obra, aí faz as coisas às pressas, o risco de acontecer alguma coisa é Você sabe o que é pior? Você sabe o que é pior? Porque, numa boa, a gente conhece muito bem os estádios do interior. Obra são poucas. O que mais se faz é maquiagem. Exatamente. O que se faz é maquiagem, é uma mão de tinta. E por isso que ela acaba rapidinho pro próximo ano. É uma mão de tinta, é um buraquinho tampado ali na beirada, é alguma coisa que se joga para debaixo do tapete, libera para 5 mil pessoas, atende ali a necessidade, ótimo. Se o Funorte continuar na primeira divisão, como vai vender? Se o Funorte continuar na primeira divisão, vai levando assim, até conseguir uma classificação para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e aí ser obrigado a mudar de cidade, de torcida e de nome, como fez o Ituiutaba.
Só isso. É complicado. Acontece. E Montes Claros é uma grande cidade, merecia Nós algo temos uma audiência melhor. enorme, o próprio torcedor de lá está cobrando, é por isso que a gente está cobrando Ela merecia aqui. uma coisa melhor. E o triste é ver que mesmo depois de todo aquele caso da Fonte Nova, lá com a torcida do Bahia, quando o Bahia subiu da Série C para a Série B, que teve aquele desabamento da arquibancada, morreu gente e não aconteceu nada. Ainda assim, com os estádios no Brasil, a gente tem esse tipo de descaso. Ou seja, obras, como disse o Flavinho, apenas para maquiar alguns defeitos e servir ali como, né? Aí chega a polícia, chega todo mundo, tá ok, tá liberado, e a gente Dá o sabe laudo que e não tem tchau. nenhuma Mas você vai possibilidade. ver a semana que vem, que é a semana que antecede a estreia, a gente ainda vai falar muito, de muito lugar. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte, aí tem a Copa São Paulo e o louco por futebol. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. Boa tarde. Começamos mais um Louco por Futebol, destacando o grande início de trabalho de Leonardo na Internazionale. O treinador está no cargo há pouco mais de 2 semanas e desde sua estreia a equipe não perdeu. Aliás, tem 100% de aproveitamento. São 5 vitórias, sendo 4 pelo Campeonato Italiano e 1 pela Copa da Itália. E não é difícil explicar o sucesso, não. A partir do Mundial de Clubes, ainda com Rafa Benítez, o time passou a contar com jogadores importantes que estavam machucados. Maicon e Diego Milito fazem falta a qualquer time e a ascensão da Inter comprova isso. Além disso, Samuel Eto'o continua sendo decisivo e é claro que Leonardo também tem sua parte na recuperação da equipe no Calcio. Os Nerazzurri já estão em 4º lugar na tabela, com 35 pontos, e diminuíram para 6 pontos a diferença a favor do líder e rival, Milan. O detalhe, a Inter tem um jogo a menos disputado. Na Inglaterra, a disputa pelo título neste momento é entre Manchester United e Manchester City, que estão empatados com 45 pontos, e Arsenal, que vem logo atrás com 43. A situação dos Red Devils, porém, é mais confortável. O time de Sir Alex Ferguson tem 2 jogos a menos do que os Citizens, 1 partida a menos do que os Gunners e ainda conta com o búlgaro Berbatov inspirado. São 14 gols e ele é o artilheiro da Premier League. Aliás, na artilharia, as 2 equipes de Manchester também estão empatadas. Carlos Tevez balançou as redes 14 vezes como Berbatov. Que rivalidade, hein? Para encerrar o Louco por Futebol, fica aqui uma homenagem a Pep Guardiola, técnico do Barcelona. Na terça-feira passada, ele completou 40 anos de idade. Poucos profissionais conseguem repetir, do banco de reservas, o sucesso obtido dentro das 4 linhas. Quer um exemplo? Apenas 6 homens foram campeões da Champions League como treinador e jogador. Guardiola é um deles. Sua estreia como técnico na temporada 2008 e 2009 foi excepcional. Venceu todas as 6 competições que disputou, entre elas a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da FIFA. Seu contrato com o Barcelona termina no meio do ano e os torcedores já se manifestam pedindo a renovação imediata do vínculo. Como aconteceu nas 2 últimas vezes, Guardiola prefere não comentar o assunto e só deve conversar com a diretoria blaugrana ao final da temporada europeia. E por hoje é só. Na sexta-feira que vem eu volto com os destaques do futebol pelo mundo afora, aqui no Louco por Futebol. Um bom final de semana para você. Tchau! Guardiola não quer comentar, o Romero quer, né? É difícil não falar bem do Barcelona e do Pep Guardiola, que o treinador do Barcelona ele não é só o treinador do time, ele é ali um guardião de uma forma de jogar futebol. Todo mundo fala isso na diretoria do Barcelona. Você quer treinar o Barcelona, você tem um compromisso com o nosso estilo de jogo. Você tem que se adaptar ao que a gente quer. E o nosso estilo é esse, é ofensivo, de toque de bola, de cadência, de segurar a bola. No caso da Itália, o Leonardo, a Inter está só a 6 pontos agora do Milan, com um jogo a menos. E enquanto a competição do Milan fosse com Lazio e Napoli, o Milan estava muito bem, porque eles não têm elenco para segurar o time de Milão. Porém, com a Inter de Milão já tudo fica mais embolado lá pela Itália. E quem está bem mesmo é o América, Copa São Paulo. A equipe mineira chegou às semifinais e vai enfrentar o Bahia, que eliminou o Santos. O Internacional começou melhor a partida e depois de pressionar, abriu o placar aos 12 minutos. O lateral esquerdo Paulinho chutou com precisão da entrada da área e acertou o ângulo superior esquerdo do goleiro Matheus, que nada pôde fazer. O América, que se limitava a defender, chegou pela primeira vez ao gol adversário aos 23 e obteve sucesso. Depois de uma bola desviada para a defesa colorada, o volante China bateu de primeira da entrada da área e o goleiro Douglas ainda tocou na bola, mas não evitou o gol de empate do time mineiro.
Nas cobranças de pênalti, o goleiro Matheus, destaque do América na Copinha, brilhou. Ele pegou os chutes de Bruno Furtado e César. Caleb, Washington, China e Igor garantiram o triunfo mineiro por 4-3. O único a desperdiçar a penalidade foi Brian. Do lado colorado, marcaram Rodolfo, Paulinho e Tinga. E a festa dos garotos do América, que vão enfrentar nas semifinais o Bahia, que eliminou o Santos. A outra semifinal acontece entre Desportivo Brasil e Flamengo. Muito bacana o América, a festa do América. Tá bem o time de milagres, né? Tá muito bem. Destaques individuais, o atacante Caleb, muito bom jogador. O goleiro Matheus, uma grata surpresa para o time do América. Inclusive, né, o Mauro Fernandes aí, com as opções que ele tem no time profissional, já é bom ficar de olho no Matheus aí. Porque Flávio, França ainda não mostraram muita coisa, não. E o Matheus tem um bom potencial. E interessante que o América foi crescendo ao longo da competição. Ele tem muito mais o coletivo, na verdade. Né? Tem esses destaques individuais, o próprio Chino, o Caleb, mas o time tem muita tranquilidade, Dimara. Você vê na hora da cobrança de pênaltis, apenas o Brian que chutou para cima, mas os outros jogadores foram muito... Mas o Brian fechou o olho. Fechou. Sentiu a pressão, porque o pênalti dele classificaria o América. Então ele sentiu a pressão. Porém, o América bateu todas as outras cobranças com muita consciência, muita tranquilidade. O Matheus fechando o gol nas cobranças. O América encarou um dos grandes times das categorias de base. Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético. Sempre entra como favorito. São Paulo sempre entra como favoritos em competições de base. Todos já estão fora. Tá, agora o Flamengo do outro lado, contra um time de empresários do Rio Grande do Sul, o Brasil. Desportivo Brasil. E o América enfrenta o Bahia, que também veio crescendo na competição e eliminou o Santos de virada. É um jogo muito complicado essa semifinal. Que vem no emocional, né? O Bahia mostrou bem isso ontem. O que eu fico feliz, satisfeito, é que a última vez que o América foi campeão da Taça São Paulo Futebol Júnior, em 96, de lá saiu uma geração que, olha, uma geração campeã. Se eu não me engano, a geração do Irênio e de outros grandes jogadores do América, que depois conquistaram títulos pelo profissional também. Então, espero que essa geração que está aí hoje, né, brigando pelo título da Taça São Paulo, ela, no futuro também, ela faça bons jogos, bons campeonatos, conquiste títulos. Com a camisa do América. Com a camisa do América, né? Porque depois o América começou a revelar e perder tão cedo que o jogador não jogava nem o Campeonato Mineiro pelo clube. Agora olha tem que segurar um pouquinho. O time que vem aí é o do Minas Urgente, agora com o Paulo Leite, porque senão eles já estão, na minha orelha. Queria agradecer a presença do Felipe Ribeiro e dizer que o Felipe Ribeiro, a partir de agora, passa a integrar oficialmente a equipe do Minas Esporte. É mais um reforço que a gente contrata bem aqui. E o Felipe, então, vai fazer parte da equipe. Obrigada, tá, Felipe? Obrigado a você, Dimara, pela oportunidade. Para mim é uma honra fazer parte desse time de craques aqui do Minas Esporte. A gente tá bem mesmo, só tem uma casa onde eu me sinto muito à vontade e espero aí agregar valor ao programa. A Dimara foi bem na janela, né, Dimara? Eu fui bem, contratei bem. Então, boa tarde, Felipe Ribeiro, Romero Carvalho, Flávio Júnior, que dá esse show nas reportagens também do Minas Esporte. Adoro te ter aqui no estúdio também, tá bom? Bom final de semana, a gente volta na segunda-feira, às 12h30. Vem aí o Paulo Leite, o Minas Urgente. Na sequência tem a Bianca Laje, tudo de bom, super programação da tarde da Band. Fica com a gente, você sabe que aqui você tem sempre o melhor. Eu volto segunda, tchau!